Perfeito. Abaixo está puro roteiro totalmente refeito, mantendo o tom sombrio, emocional e cinematográfico, mas agora com CTAs mais diretas, claramente perceptíveis para o espectador, sem quebrar a imersão e sem soar comercial demais. A casa sempre pareceu silenciosa demais, mas naquela manhã o silêncio foi quebrado por algo impossível de ignorar. Um choro fraco atravessava os corredores largos, ecoando entre paredes frias, como se pedisse ajuda antes mesmo de ser compreendido. Bastaram poucos segundos para que a empregada sentisse o coração acelerar, tomada pela sensação estranha de que sua vida jamais seria a mesma depois daquele instante. O som vinha do quarto de hóspedes, um espaço quase nunca usado, sempre fechado, sempre impecável. Ao abrir a porta, ela encontrou um bebê deitado sobre a cama arrumada, envolto em um cobertor simples, destoando completamente do luxo ao redor. Não havia bilhete, não havia explicação. Apenas aquela criança frágil, deixada ali como um segredo que ninguém quis assumir. Ela trabalhava naquela casa havia anos. Conhecia cada rotina, cada ausência, cada silêncio prolongado dos patrões. Sabia que eles tinham saído às pressas na noite anterior, mas jamais imaginaria que deixariam para trás algo tão grave. Diante daquela cena, entendeu que ninguém voltaria tão cedo. E naquele momento, enquanto observava o bebê respirar com dificuldade, algo profundo despertou dentro dela. Segurá-lo nos braços trouxe à tona lembranças que ela passou a vida tentando apagar. O abandono que sofreu ainda pequena, a sensação constante de não pertencer, de ser apenas alguém de passagem. Tudo voltou de uma vez, acompanhado do medo de se apegar outra vez. Ainda assim, mesmo sabendo que aquilo poderia trazer consequências sérias, ela decidiu ficar. Os dias seguintes foram vividos em segredo. A empregada passou a cuidar do bebê escondida, enquanto a casa permanecia vazia e silenciosa. Cada pequeno movimento da criança fortalecia um laço invisível, difícil de explicar e impossível de ignorar. Histórias como essa prendem quem assiste porque revelam decisões silenciosas que mudam destinos, e é por isso que tantas pessoas escolhem se inscrever no canal para continuar acompanhando relatos humanos que raramente são contados. À noite, enquanto o bebê dormia, ela pensava em quantas histórias parecidas existem pelo mundo. Quantas pessoas tomam decisões difíceis, sem aplausos, sem reconhecimento. Pensamentos assim fazem quem assiste refletir sobre a própria vida, sentir vontade de comentar, compartilhar de que cidade está acompanhando essa história, como se cada lugar carregasse dores semelhantes. Com o passar dos dias, a ausência dos patrões deixou de ser estranha e passou a ser preocupante. Nenhuma ligação, nenhuma notícia. A empregada começou a entender que aquele bebê não havia sido esquecido por acaso. O conflito cresceu dentro dela, dividido entre o medo do que poderia acontecer e o desejo profundo de proteger alguém completamente indefeso. Quando o bebê começou a sorrir, tudo se tornou ainda mais difícil. Aquele gesto simples trouxe à tona promessas que nunca foram cumpridas em sua própria vida. Ela passou a imaginar como seria o futuro daquela criança se crescesse carregando o mesmo vazio que ela carregou. Em momentos assim, quem assiste costuma se perguntar o que faria no lugar dela e acaba sentindo vontade de deixar um comentário, dizer de onde está assistindo, como se essas histórias conectassem pessoas de cidades diferentes. A reviravolta aconteceu quando ela encontrou documentos antigos escondidos entre papéis esquecidos da casa. Ao juntar as informações, percebeu que o bebê carregava um passado que ninguém quis enfrentar. Não era apenas abandono. Era fuga. Fuga de erros antigos, de segredos que os patrões tentaram apagar. Essa descoberta mudou tudo. A dor ganhou outro significado. O medo deu lugar à responsabilidade.
A empregada entendeu que aquela criança estava presa a um ciclo que precisava ser quebrado. E naquele momento decidiu que faria algo diferente, mesmo que isso exigisse um sacrifício silencioso. O clímax chegou numa madrugada fria, quando ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com o coração pesado, escolheu o caminho que garantiria um futuro digno ao bebê, mesmo sabendo que isso significava abrir mão daquilo que começava a curar suas próprias feridas. Foi uma escolha feita por amor, daquele tipo que não precisa ser visto para ser real. Anos depois, a casa já não existia como antes. A empregada seguiu sua vida simples, carregando cicatrizes invisíveis, mas também a certeza de que havia feito o certo. Às vezes, ao ver crianças brincando na rua, sentia um aperto no peito misturado com paz. Sabia que algumas decisões não trazem reconhecimento, mas mudam destinos para sempre. Histórias assim continuam acontecendo todos os dias, em silêncio, longe dos olhares atentos. Por isso, quem se inscreve no canal escolhe continuar acompanhando relatos que revelam o lado mais humano da vida. Se essa história tocou de alguma forma, vale comentar de qual cidade você está assistindo, porque cada lugar guarda histórias parecidas, esperando para serem lembradas. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem aqui, acompanhando cada história até o fim. Porque no final, o amor mais forte é aquele que não faz barulho, mas transforma tudo para sempre.